1789, o ano que marcou um dos momentos mais importantes e decisivos na história. Fim do absolutismo monárquico, transformações sociais e a promoção dos ideais democráticos são alguns dos vários marcos que aconteceram nesse período. A Revolução Francesa se iniciou no ano de 1789, com a queda da Bastilha, e teve seu término em 1799, que foi quando Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado e tomou o poder da França. Enfim, antes de mais nada, é importante a gente entender os antecedentes históricos dessa Revolução e o do porquê do povo querer acabar simplesmente com tudo. Muito bem, a sociedade na França ela era chamada sociedade estamental, ou seja, era uma sociedade dividida em classes sem nenhum tipo de possibilidade de mudança. Por exemplo, se você nascesse um camponês, você iria morrer como camponês sem nenhum tipo de ascensão social. A sociedade francesa era dividida em 3 tipos diferentes de classes, que eram os chamados estados. O primeiro era o clero, que corresponde à igreja. Nessa época, a França ela era católica. O segundo estado era a nobreza, que basicamente são as famílias reais. E o terceiro estado é o povo, que basicamente é o restante da população francesa. E tem o detalhe de que o rei ele tem o total poder, ele é a autoridade máxima daquele país. Porque antes da Revolução, a França vivia no chamado Antigo Regime, onde basicamente é uma monarquia absolutista, onde o rei não está sujeito a nenhum tipo de constituição. Tanto que a frase que o Luís XIV disse resume bastante essa época, esse período. Ele fala que o Estado sou eu. Nessa charge nós temos uma representação perfeita de como funcionavam as relações entre os estados na época. Então nós temos um nobre e um membro do clero montados em cima de um camponês. Aqui a gente tem uma representação clara da exploração, onde basicamente o camponês trabalhava nas terras que eram pertencentes ao clero e à nobreza e por sua vez acabavam por sustentar através do sistema servil e através do sistema de tributos. Então era dessa forma que eles sustentavam o primeiro e o segundo estado e saíam completamente prejudicados. Um dos principais motivos da Revolução ter acontecido foi a crise econômica, que começou ali em meados de 1750 com o início da Guerra dos 7 Anos, que em resumo foi uma guerra que se originou da rivalidade das principais colônias europeias, certo? Na qual a principal rival da França nessa guerra foi a Inglaterra. Então a França, além de perder recursos, perdeu dinheiro e principalmente perdeu a guerra, ficando completamente quebrada. 1775, ano esse que aconteceu para melhorar ainda mais a situação da França, a Guerra de Independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. A Inglaterra é essa que tinha ganhado da França nessa última Guerra dos 7 Anos, certo? Então a França ofereceu apoio financeiro, militar e diplomático aos rebeldes americanos. E com isso mesmo, os Estados Unidos tendo conseguido ganhar a sua independência, a França só se afundou mais e mais no meio dessa crise toda. Nobreza parasitária. Esse é um termo que define bem a nobreza da época, onde não geravam nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de lucro e principalmente não pagavam nenhum tipo de imposto. O Estado gastava muito dinheiro sustentando essas pessoas. E detalhe, que o rei morava no Palácio de Versalhes e comiam do bom e do melhor. E era aquela coisa extremamente pomposa que a gente vê em dezenas de filmes da época. Então, devido a essa crise e a uma forte pressão popular, o rei justamente se sente pressionado a fazer alguma coisa a respeito. E então, em 1787, o rei convoca a chamada Assembleia dos Notáveis, onde ele convoca o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, para uma assembleia para discutirem o que vai ser feito a respeito da França, a respeito dessa crise. E uma das sugestões dadas nessa assembleia seria agora o clero e a nobreza pagarem impostos assim como o terceiro estado. Mas como que a nobreza, pagar impostos? Não, isso é um absurdo. E justamente, nada foi decidido nessa assembleia e ela meio que foi em vão. O ano era 1789 e o rei convoca a chamada Assembleia dos Estados Gerais, onde ele convoca os 3 estados para decidir e discutir mudanças para o futuro da França. Porém, tem o pequeno detalhe de que cada estado possui apenas um voto,
Então não importa o número de pessoas que compõem esse estado, é apenas um voto por estado. E lógico, o terceiro estado sempre vai perder, porque o clero e a nobreza sempre trabalham juntos. E com isso, o terceiro estado ficou completamente revoltado com essa situação e decide se retirar. E com isso eles abrem a chamada Assembleia Nacional Constituinte, e ali eles formulam aquilo que viria a ser a primeira Constituição da França. Queda da Bastilha. O povo camponês, completamente insatisfeito com a presente situação, inicia na França uma série de revoltas e tem como um dos primeiros alvos a Bastilha, que em resumo era uma prisão onde a oposição da coroa era presa. A Bastilha era um dos principais símbolos da monarquia na França, e a sua tomada representou o início da Revolução. A partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário francês estendeu-se por mais 10 anos, e é organizado em 3 fases: Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, Convenção e Diretório. Com a queda da Bastilha, os camponeses, temerosos de que a aristocracia reagisse e deixasse-os sem alimentos, partiram para o ataque. Com a radicalização do povo, uma série de mudanças aconteceu na França. Os privilégios feudais foram abolidos e foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, E onde a mágica acontece. Chega, eu fico emocionado. que representou um marco do início dos direitos civis. Ela determinava teoricamente que todos os homens eram iguais perante a lei. E foi um documento contra a sociedade do antigo regime, contra esse governo absolutista que estava na França. Mas aí você me pergunta, e os nobres, para onde eles foram? Continuaram na França? Não. Com medo dessa radicalização do povo, eles se mudaram para os países como a Áustria e a Prússia. O próprio rei Luís XVI tentou fugir da França em 1791, mas acabou sendo barrado e recolhido, quando se aproximava da fronteira com a Bélgica. Houveram algumas tentativas de barrar essa radicalização do povo, porém elas se tornaram bem mais claras quando a nova Constituição de 1791 foi promulgada. Essa Constituição transformou a França em uma monarquia constitucional, ao invés de uma absolutista. Então agora, o rei exerce a sua autoridade de acordo com a Constituição. Isso, de certa forma, acabou frustrando aqueles que esperavam que a França seria uma república com ampla democracia. Nesse período, se consolidaram 2 grandes grupos políticos: os girondinos, que entendiam que as mudanças deveriam ser mais contidas, e os jacobinos, que achavam que as mudanças deveriam ser mais radicais. A Assembleia Legislativa também deu início à guerra contra outras nações europeias. O processo revolucionário francês era visto como uma grande ameaça por outras nações absolutistas da Europa. Assim, muitas começaram a conspirar a possibilidade de invadir o país. Antecipando-se a isso, a Assembleia declarou guerra contra a Áustria e a Prússia. A defesa da França foi realizada pela Guarda Nacional, tropa criada em Paris no começo da Revolução. Essa declaração de guerra, que aconteceu em abril de 1792, abriu caminho para a radicalização da Revolução Francesa e deu início a um período conhecido como Terror. O clima de guerra empurrou a sociedade francesa para o lado dos jacobinos. O resultado disso foi que os sans-culottes, que eram as pessoas mais comuns, da classe mais baixa da França, organizaram-se e derrubaram a monarquia francesa e instauraram finalmente a República. Convenção. Com a instauração da República na França, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção, inaugurada em setembro de 1792. Com isso, Luís XVI deixou de ser o rei da França, e um novo debate surgiu: a execução do rei. Enquanto os girondinos exigiam que Luís XVI fosse exilado, os jacobinos exigiam a sua execução. O destino do rei foi selado quando foram descobertas evidências que associavam ao esforço contra-revolucionário realizado no exterior. Assim, o rei foi executado em janeiro de 1793. O regicídio inaugurou o período de terror na França, no qual os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, radicalizaram a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país. A república liderada pelos jacobinos ficou marcada por conseguir estabilizar a situação do país, colocar a guerra e as massas populares sob controle. Com a lei dos suspeitos, os jacobinos começaram a perseguir todos aqueles que eram considerados inimigos da revolução. Os suspeitos eram julgados e, se fossem culpados, iam direto para a guilhotina. A fase do terror foi responsável por 17 mil mortes em cerca de 14 meses. A atuação dos jacobinos gerou, naturalmente, uma reação dos grupos conservadores, representados pelos girondinos. Essa articulação contou com o apoio da alta burguesia francesa e resultou em um golpe conhecido como Reação Thermidoriana, que aconteceu em 1794. A partir dessa data, os girondinos tomaram uma série de medidas que reverteram as decisões jacobinas. Em 1795, a Convenção
foi assim substituída pelo Diretório. Com a reação Thermidoriana, vários jacobinos, incluindo Robespierre, foram guilhotinados. Diretório. Com a derrocada jacobina, os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova constituição para a França. Foi um período autoritário no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso, houve resistências e tentativas de golpe por parte de jacobinos e monarquistas. A instabilidade que a França vivia fez com que a alta burguesia francesa defendesse esse autoritarismo, pois as massas estavam insatisfeitas. A economia estava ruim e a guerra ameaçava o país inteiro. Por isso, passaram a defender a implantação de uma ditadura no país, sob o governo de uma figura forte e autoritária. Dessa forma, nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, o general famoso por liderar os exércitos franceses na luta contra as coalizões internacionais. O resultado disso foi a organização de um golpe por Napoleão, que em 1799 tomou o poder da França, em um evento conhecido como Golpe do 18 de Brumário. E assim se iniciou então o período napoleônico.